Olá, eu sou Rosana. É com muita alegria e gratidão que estamos hoje aqui reunidos para estudarmos uma passagem do Evangelho de Jesus e assim eu convido vocês então para que se unam em pensamento comigo para que nós possamos assim fazer a nossa prece. Então nós vamos acerenando os nossos corações, as nossas mentes, nos ligando aos benfeitores espirituais, a Jesus, nosso mestre e amigo, e vamos sentindo a luz e o amor de Jesus que acolhe a cada um de nós, que adentra em nossos lares, envolvendo também os nossos familiares. E nesse clima então de muita tranquilidade, nesse clima sereno, nós vamos agradecendo a Deus nosso Pai a oportunidade da vida e agradecendo principalmente pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para mais um estudo, uma reflexão do Evangelho, e vamos te pedindo, Deus nosso Pai, que nós possamos estar receptivos para absorvermos esses ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. E hoje, então, a leitura escolhida para essa nossa reflexão está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, tem como título Amai os vossos inimigos. E dentro deste capítulo 12, Amai os vossos inimigos, a gente vai estar falando do item que tem como subtítulo Pagar o mal com o bem. E eu então peço licença para ler aqui um trecho do Evangelho de Mateus, onde Jesus nos traz essas orientações com relação a amar os inimigos. Então, o Evangelho nos diz: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os bons e os maus e vir a chuva sobre os justos e injustos. Porque, se não amardes, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazem nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, esta orientação de Jesus se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 20, 43 e 47. Essa mesma orientação do Mestre Jesus está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. E o codificador, então, nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo que amar o próximo é o princípio da caridade. E quando a gente fala em caridade, a gente não tem que entender caridade somente com aquela ajuda financeira, dar uma esmola. Caridade é muito mais que isso. Caridade é o exercício do amor. E a gente coloca esse amor em exercício quando a gente perdoa o nosso próximo, quando a gente é compassivo para com ele, gentil, bondoso para com esse nosso próximo. E o próximo a gente tem que entender que não é somente aquelas pessoas do nosso convívio ali do dia a dia, né? Os nossos filhos, marido, esposa, os nossos pais, o nosso irmão consanguíneo, não. São todas aquelas pessoas que nos cercam, são os nossos vizinhos, colegas de trabalho, são os nossos adversários, ou seja, aquelas pessoas que não comungam das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos que nós, e principalmente os nossos inimigos, porque são também nossos próximos e são nossos irmãos, filhos de Deus, nosso Pai. O nosso inimigo é tão filho de Deus quanto eu sou, porque nós sabemos que
nós todos, né, fazemos parte de uma mesma família, dessa grande família espiritual. E amar o inimigo é a aplicação sublime da caridade, ou seja, é a aplicação máxima, porque para a gente conseguir amar o inimigo, a gente tem que primeiramente, né, trabalhar, né, e retirar todo o orgulho, todo o egoísmo que muitas vezes carregamos dentro dos nossos corações. E nós temos que lembrar também que quando Jesus nos recomenda amar o inimigo, ele não quer dizer, né, que a gente vai ter para com esse inimigo a mesma ternura, a mesma afeição, a mesma dedicação que a gente tem para com um amigo, porque isso, na verdade, é extremamente difícil para nós, espíritos assim imperfeitos que somos, espíritos esses que trazemos aí os nossos vícios, as nossas imperfeições de outras vidas, e Jesus sabe muito bem disso, porque Ele conhece a cada um de nós. Mas quando Ele nos traz essa recomendação de amar o inimigo, Ele quer dizer que a gente não deve guardar, né, rancor, nem ódio, nem nenhum ressentimento em nossos corações com relação àquelas pessoas que nos fizeram algum mal. A gente não deve desejar se vingar dessas pessoas em hipótese alguma. A gente sabe que bem antigamente as pessoas buscavam, né, diante dessas inimizades, buscavam ali os duelos para resolver as suas situações, esse tipo de situação. E isso levava até mesmo à morte de um dos lados, não é? Graças a Deus isso hoje não existe mais. É a gente não desejar o mal para aquele que nos fez o mal, e sim sempre desejar o bem para essa pessoa. É a gente perdoar e de coração o mal que essa pessoa nos tenha feito, não só da boca para fora. A gente tem que perdoar realmente com sinceridade. E a gente também nunca deve colocar nenhum obstáculo com relação a essa reconciliação com esse nosso inimigo, porque muitas vezes a gente fala, eu perdoo o mal que aquela pessoa me fez, né? Mas eu não quero mais ter contato com essa pessoa, eu não vou mais falar com a pessoa. Então, ou seja, você não está aí seguindo a orientação que Jesus nos trouxe, não é? É nós ficarmos também felizes quando esse nosso inimigo, essa pessoa que nos causou um mal, ela esteja assim, tenha alcançado alguma coisa que ela gostaria de ter, ela está passando por uma situação agradável, boa na vida dela. A gente tem que achar bom isso também e vibrar para essa pessoa, que ela seja cada vez mais feliz. É isso que Jesus espera quando Ele fala amar os inimigos, não é? É a gente também saber socorrer aquele que nos fez algum mal quando este estiver em dificuldade, enfim, não é? Essa orientação de Jesus, que está no Evangelho de Mateus e de Lucas também, com relação a amar os inimigos, quer dizer que nós devemos retribuir sempre o mal que uma pessoa nos fez com o bem e sem a intenção de humilhar essa pessoa. Para uma pessoa, na verdade, né, que só se prende na vida presente, na vida material, só se preocupa com isso, ele não vai estar interessado em querer aí perdoar um inimigo, de jeito nenhum, e nem de querer amar, porque ele vê naquele inimigo o quê? Uma pessoa perniciosa, uma pessoa que atrapalha o sossego dele. Ele não vai querer. E ele vai pensar assim, né? Se eu perdoar o mal que ele me fez, eu vou estar demonstrando o quê? Eu vou estar demonstrando que eu tenho fraqueza. Então ele, como ainda é uma pessoa orgulhosa, fala, não, eu não vou perdoar. Mas, ao contrário, aquela pessoa que acredita na vida futura, na verdadeira vida, que é a vida espiritual, essa sim vai dar bastante importância em estar perdoando o mal que o outro lhe fez, não é? Porque ela vai saber que isso é uma demonstração de fortaleza, que isso é uma demonstração aí de um aperfeiçoamento espiritual, moral e espiritual.
E ela vai reconhecer que ela perdoando aí um inimigo, ela está podendo aí ter a oportunidade de sanar alguns débitos de vidas passadas. Ela vai também agradecer a Deus, né? A oportunidade de ter colocado esses inimigos no seu caminho, porque ela sabe que essas criaturas, na verdade, são instrumentos, não é, que foram colocados ali na sua vida para trabalhar assim na sua melhora espiritual, para melhorar, para trabalhar aí o seu burilamento, o seu aperfeiçoamento moral e espiritual. E ela também vai, né, tentar de qualquer maneira findar com essa inimizade, porque ela sabe que ela não deve levar essa inimizade aí para outras encarnações. E um exemplo que eu trago para vocês, bastante interessante, que demonstra aí, né, a questão de você pagar o mal com o bem, é a vida de José do Egito, porque o José ele vai ser vendido pelos irmãos que tinham muita inveja dele, ele é vendido para os egípcios, não é? E depois de passar por N dificuldades, a gente sabe disso, num dado momento, ele vai chegar aos ouvidos do faraó, que ele então interpretava sonhos. E ele então é chamado para interpretar os sonhos do faraó, e o faraó fica bastante encantado aí com a sabedoria do José, e ele se torna, portanto, o seu homem de confiança, ocupando ali uma posição especial ali junto ao faraó e de respeito ali pelos egípcios. E num dado momento, os seus irmãos que haviam vendido ele para o Egito, estão passando dificuldades e vão até o Egito para buscar alimentos, porque eles estavam com dificuldades ali com a alimentação. E o que acontece? José, ele reconhece os seus irmãos quando eles se reencontram, porém os irmãos não reconhecem José, porque quando eles o venderam ele ainda era menino, agora ele está ali por volta dos seus 30 anos, mas em momento algum José pensa em se vingar dos irmãos, de jeito nenhum, e nem de pagar, né, o mal com o mal, muito pelo contrário, ele ajuda os irmãos e ajudando ali também o povo hebreu, que também estava passando ali por algumas dificuldades. E é um momento muito bonito, porque depois ele retorna ali à casa do pai, de Jacó, e consegue reencontrar ainda o pai, né? Vivem ainda um tempo, até que depois Jacó acaba por morrer. Mas, enfim, ele traz para a gente, né, esse grande exemplo de aproveitar ali uma situação de maldade e transformar isso em bondade. E Jesus, né, também, em toda a sua caminhada, traz para a gente essa recomendação da gente perdoar, não é, o mal que o outro nos fez. A gente vê Jesus diante ali da cruz, ele pede ao Pai, né, que perdoasse os homens, que eles não sabiam o que estavam fazendo. Quando ele orienta também Pedro, e ele diz para Pedro que o Pedro não deveria de perdoar somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, não é mesmo? Então aqui fica bastante claro a importância do perdão nas nossas vidas, e esse perdão tem que ser sem limitação, porque somente não é com o perdão é que nós vamos conseguir efetivamente pagar, né, todo o mal que nos fizeram com o bem. Então, muito obrigada pela sua oportunidade e muita paz a todos.